Anteriormente, vimos como o sistema de defesa, ataque e fuga, desenvolvido por escravos africanos e escravos indígenas, deram o impulso necessário para que em alguns séculos a capoeira pudesse surgir num contexto urbano. Quem não assistiu os primeiros vídeos referentes ao século XVI, XVII e XVIII, eu vou deixar os links aqui na descrição. Para quem começou a assistir o canal através do vídeo diário de bordo, eu quero deixar um aviso de que este vídeo aqui é diferente. Esse vídeo é da série História por Outros Olhos, que trata a respeito da história da capoeira e a história do Brasil de uma forma geral. Então vamos lá ver a história por outros olhos. Ao chegarmos às primeiras décadas de 1800, a situação é mais ou menos a seguinte. A vinda da corte para o Brasil acelerou o desenvolvimento das cidadelas. A oferta de produtos, a circulação de pessoas e a multiplicação das artes e ofícios fizeram explodir as fronteiras entre os espaços geográficos e também as fronteiras linguísticas e legais que anteriormente separavam as comunidades. Chegavam ao Brasil novas levas de trabalhadores, de aventureiros, fugitivos, criminosos, vagabundos em geral, e somavam-se a estes escritores, cientistas, botânicos, pintores, escultores, desenhistas, e dentre estes é válido destacar Johann Moritz Hugendas, que irá compor algumas das obras mais importantes para a história da capoeira e a história do Brasil. E eu vou falar dele mais pra frente. No universo capoeirístico, nessa época, não haviam coisas que hoje são associadas a ele, tais quais uniformes, graduações marcadas por corda ou cordéis, academias e até mesmo o berimbau. A roupa utilizada pelos capoeiristas eram as mesmas do dia a dia, variavam de acordo com o local e o horário. Basicamente, eram as roupas de trabalho ou as de dias de festa. As graduações do capoeirista era percebida através de formas de tratamento entre os integrantes do grupo. Em alguns locais, o nome das posições de destaque eram, da maior para menor, as seguintes: caxinguelê, amador, profissional e líder. Os locais de treinamento eram os que estivessem à disposição, em qualquer lugar onde fosse possível. Hortos, mercados, quintais, frentes de tavernas e praças. O aprendizado acontecia geralmente da seguinte forma: o mais graduado escolhia um ou dois camaradas para lhes ensinar truques e técnicas especiais, longe dos olhos da maioria. Estes dois camaradas poderiam ou não fazer o mesmo com outros, enquanto todo o restante ia aprendendo olhando, ou seja, por oitiva. E aprendia também com os tombos levados. Um dispositivo cultural característico dos capoeiras desse período era o assobio, recurso para avisar os companheiros da proximidade do perigo ou para identificar grupos e indivíduos. A música já era algo presente na capoeira. Era comum a utilização de tambores, canções e palmas para acompanhar os treinos e os jogos. A música era algo marcante entre o universo dos cativos. Além das músicas ligadas aos rituais religiosos, havia toda uma sonoridade que identificava as formas invisíveis de trabalho que enchiam as ruas. Escravos levando nas costas pesos de diversas procedências eram conduzidos à frente por um outro escravo que cantava ao ritmo dos grilhões na cadência de estrofes que eram respondidas pelos demais. Das documentações da época que são referentes à capoeira, a maioria é oriunda dos códices, que eram grandes registros das autoridades policiais da corte, principalmente do período joanino, entre 1808 e 1821. Essa grande coleção guarda significativas passagens que, montadas como um quebra-cabeça, formam o panorama vivido pela criminalidade da época que estava intimamente ligada à capoeira. A partir de 1824, a punição para os presos acusados de capoeiragem se tornou ainda mais brutal. Além das chibatadas,
o condenado era enviado ao dique da Ilha das Cobras, onde poderia ficar por até 3 meses, sendo submetidos a trabalhos extenuantes e isolação quase que total. É importante destacar que a capoeira não era apenas usada contra soldados, policiais ou senhores violentos. Ela servia para acertar as diferenças e marcar hierarquias dentro da própria classe escrava. Ganham força emblemas e símbolos que vão diferenciar os grupos rivais que se organizavam e tiravam o sossego da elite e das autoridades da época. Por outro lado, através dos registros encontrados nos códices imperiais, observa-se que a capoeira não se restringe apenas a uma prática de negros, cativos ou livres, mas a uma tradição rebelde que tinha fortes raízes escravas e conquistava aqueles de outra posição social, étnica ou jurídica, justamente por sua maleabilidade e resistência. O termo capoeira, portanto, não se aplica apenas a negros escravos, mas ao contexto da escravidão. No Rio de Janeiro, a capoeira foi duramente perseguida. Seus praticantes eram conhecidos por desafiarem a ordem policial, hostilizarem a população e provocarem brigas e correrias, marcadas por cabeçadas, rasteiras e navalhadas. Muitos dos desconfortos aconteciam entre as temidas maltas. E essa parte da história vai continuar no nosso próximo episódio. Muito obrigado para quem me assistiu até agora e até o próximo vídeo.